a nossa aula de hoje. A paz do Senhor, que Jesus abençoe vocês, irmão Brendo, irmão Bruno, irmã Andréia e a missionária Suzete. Meus irmãos, na aula de hoje nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Quero que você abra a tua Bíblia comigo aí, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 6 para a nossa meditação na aula de hoje. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 6 diz assim: E há diversidade de operações, mas Deus, que opera tudo em todos, é o mesmo. Mas a cada um é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outros dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro poder de operar milagres, outra profecia, a outro dom de discernir espírito, e a outros diversos gêneros de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Amém? Vamos começar a nossa aula de hoje. Quero que vocês prestem atenção. Nós sabemos, então, que a igreja de Corinto estava passando por alguns momentos difíceis lá dentro da igreja. Vocês precisam entender que toda a igreja tem um problema. Toda. Quando nós pegamos as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ver a igreja de Filadélfia, né? Que é uma igreja diferenciada. A igreja de Laodiceia não tinha problema como tinha problema na igreja de Corinto. Porém, Jesus estava do lado de fora. As 7 igrejas da Ásia, Deus abençoe, irmão Elivelto. As 7 igrejas da Ásia, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo que evangelizou. Paulo evangelizou toda a Ásia, para vocês entenderem. E nós vamos ver que Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento. Se nós formos ver o maior teólogo do Novo Testamento, missionário, 13 cartas, fora a Epístola aos Hebreus, que alguns acreditam que foi ele que escreveu também. Então, Paulo vai escrever 7 cartas com o seu punho, irmão Bruno. 7 cartas ele escreve com o braço dele. E essa igreja de Corinto, Paulo, ele ficou 1 ano e 6 meses, quando ele evangelizou essa cidade. Atos 18, nós vamos ver que Paulo recebe uma revelação. E Paulo, ele vai, né, pela bondade do Senhor, colocar uma igreja ali naquela cidade. Nós vamos ver que a igreja de Corinto estava passando por 13 problemas. Quando Paulo funda essa igreja, Paulo, nesse 1 ano e 6 meses que ele estava lá, ele deixou uma igreja firmada. A igreja de Corinto estava sofrendo com prostituição, divisão. Eles eram carnais, casamentos ilícitos. Haviam casais que Deus não ouvia as orações, pecado na mesa da ceia do Senhor, comiam coisas sacrificadas a ídolos, pecados graves dos novos convertidos, havia dissensão entre os irmãos, não tinha amor, escutem bem,
usava os dons para se promover, não acreditavam na ressurreição dos mortos e havia uma divisão no meio dos obreiros. Misericórdia. Como é que Paulo soube o que estava acontecendo dentro dessa igreja? No capítulo 1 aí da tua Bíblia, você vai ver, né? Que Paulo, ele foi informado no capítulo 1 e o versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me informado através da família de Cloé que havia controvérsia no meio de vós. Olhem só. Vocês vão ver. Olha só. Que no capítulo 1, meu Deus, e o versículo de número 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todas as partes invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Olha como é profundo isso que vocês vão aprender nessa aula de hoje aqui, meus irmãos. Vocês vão aprender algo hoje muito profundo aqui nessa aula. Para vocês entenderem, Paulo escreve a uma igreja, né? E Paulo chama ao santificado. Mas como é que essa igreja está santificada com tudo isso que está acontecendo ali dentro daquela igreja? Quando nós pegamos, meus irmãos, Levítico no capítulo 27, nós vamos ver a diferença entre consagração e nós vamos ver a diferença entre santificação. A santificação é levar algo a ser santo. O que é levar algo a ser santo? Em Levítico 27, nós vamos ver que o sacerdote, né, estava no tabernáculo, e se o Brendo queria santificar, né, o animal, a casa, o sacerdote, ele vinha até a casa do Brendo, examinava o animal e o Brendo pagava uma quantia em prata, né, um valor para o sacerdote, para aquele animal ser santificado, a casa ser santificada. E a santificação aqui não precisava ir no tabernáculo, só para vocês entenderem. Assim era a santificação aqui no Antigo Testamento. Então a santificação é levar algo a ser santo. E nós vamos ver que tem a consagração. A consagração é entregar tudo, é levar algo a ser santíssimo. Então na aula de hoje vocês precisam aprender que a santificação, ela era paga. Há uma classe ali em Levítico 27 que fala da quantia que tinha que pagar. Mas quando nós viemos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele santificou eu e você. Por quê? A Bíblia diz que ele se entregou, fez um sacrifício por amor a nós. Ou seja, nós somos santificados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 1,16, sede santo como eu sou santo. Que nós somos comprados, não foi com prata, com ouro, nem com dinheiro, mas somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. E para você entender melhor, então, professor, então, para santificação no Antigo Testamento, ele santificava o animal, santificava. Porque o animal, irmão Brenda, ele não vinha para o templo para ficar ali. Agora eu e você, né, nós vamos para o templo, nós vamos pregar, nós vamos cantar. E nós temos ali dentro. É por isso que nós somos santificados através de Cristo Jesus. Porém, escutem bem, sede santo como eu sou santo, Deus é santo. Santidade que Adão perdeu. Vamos lá? Santidade
recuperado na cruz do Calvário, entregue para nós. Santificação, que o Espírito Santo que está na nossa vida nos leva a nós se santificar, a nós purificar. E a santidade final, que no dia do juízo final nós vamos saber se nós fomos santos ou fomos profanos. Se a nossa santidade era uma santidade vindo da parte do Senhor, ou era uma santidade vindo do homem. Amém? Vocês estão entendendo aí? É desse jeito. Glória a Deus. Vou ir com calma com vocês. O professor hoje ficou o dia inteiro estudando. Desde as 2 horas da tarde, fiquei até as 5, 6 horas da tarde lendo, estudando, analisando versículo por versículo aqui em Corinto, na igreja de Corinto, para mim poder passar essa aula para vocês examinando versículo por versículo. Escutem bem. Então nós vamos ver que a igreja de Corinto foi chamada para ser santificada. Porém tem um problema. A igreja de Corinto não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Deus abençoe, filho. A igreja de Corinto não tem uma Bíblia para nós estudar e orar como nós temos e nós ler. A igreja de Corinto, não era como nós. Professor, mas eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono. Não tem problema. Vai lá no teu aplicativo, abaixa lá no Play Store a Bíblia em áudio. Bota o Sidney Moreira ficar falando a Bíblia para você. Ah, professor, eu estou cansado. Não quero ler. Não tem problema, bota em áudio, ele fica falando. Não ouve a Bíblia quem não quer. Não escuta a Bíblia quem não quer. Hoje, no século que nós estamos vivendo, não tem como nós dizer que nós não lemos a Bíblia, que nós não temos entendimento da Bíblia. Nós podemos ter um entendimento da Bíblia, sim, em nome de Jesus. Amém? Olha só. Nós estamos falando de uma igreja, meus irmãos. De uma igreja, para vocês entenderem, de uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, que tinha problemas dentro dela. E como eu volto a repetir para vocês, toda a igreja tem um problema. Essa igreja de Corinto, ela estava cheia de divisões. Vai dizer que você nunca chegou numa igreja e você não viu a divisão que está lá dentro. Se eu conversar com a Andréia, um exemplo, a missionária Suzete já me olha por baixo. Se eu falar com o Brendo já não fala comigo. Eu duvido que Deus está dentro de uma igreja dessa. Deus pode até estar ali. Uma coisa eu quero ensinar para vocês que são meus alunos. Em Atos, no capítulo 13, vocês vão ver que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé enquanto eles estavam orando. O Espírito Santo veio e falou. Então o Espírito Santo ele pode estar presente em um culto, mas nem sempre ele está falando. Há muitas pessoas que estão usando Deus hoje dentro da igreja. Deus não falou nada e ele fica falando que Deus falou. Há pessoas que ficam dizendo, Deus me disse, Deus me falou. Toda hora Deus está falando, Deus está dizendo, mas eles nunca mudam de vida. Se pegar a vida deles, não condiz com aquilo que eles falam. Não condiz com aquilo que eles ensinam, com aquilo que eles pregam e como a igreja está sendo levada. Então, meus irmãos, vocês precisam entender, vocês que são meus alunos, eu estava orando essa semana e o Espírito do Senhor colocava sobre o meu espírito, falando comigo acerca por que as igrejas estão do jeito que está e o povo está perdendo a fé. A fé não vem pelo louvor. A fé não vem por trazer um cantor de fora. A fé não vem por isso aí, irmãos. A fé, ela vem do ouvir a palavra. O povo está sem fé hoje porque os pregadores não pregam a palavra. É simples. É 3 horas de louvor e 10 minutos para o pregador pregar. É 20 minutos para o pregador pregar e 1h30 de louvor. Como é que o povo vai ter a fé acrescentada desse jeito? É por isso que a mulher do fluxo de sangue demorou 12 anos para ser curada. Ela ouviu falar de Jesus
Hoje a gente fala de tudo menos de Jesus. Nós temos que ter tempo para a palavra, irmãos. Nós temos que dar crédito à palavra do Senhor. Se a palavra não for pregada, não adianta nada. Então Paulo ele está tratando com uma igreja, olha só, que tem os 9 dons. Tem 9 dons dentro dessa igreja, meus irmãos. Aqui tá os dons, aqui tá os dons dentro da igreja. Meu Deus. Olha só. Paulo, quando ele escreve no capítulo 12, que nós acabamos de ler, no capítulo 11 tem o que, meus irmãos? A ceia. Tem um monte de gente aí que quer ter dom, mas nem a ceia não toma. Olha só, escute bem o que eu vou falar para vocês aqui nessa aula. Vem a ceia e depois vem os dons. Paulo vem tratando etapa por etapa do que está acontecendo dentro da igreja de Corinto. E quando Paulo fala aqui acerca dos dons ministeriais, se vocês lerem o capítulo 5, tem um homem que está tendo um caso com a madrasta dentro da igreja. Meu Deus, irmãos. E ninguém faz nada. Havia prostituição, havia fornicação, havia tudo que não prestava do que estava acontecendo. E a igreja se vangloriava de ter os dons ali dentro. E dom, ele é presente, é dádiva. É um presente. Entendeu? E tem muita gente que está com o dom. E nós vamos ver que no capítulo 13, aqui de 1 Coríntios, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse tudo isso, porém na igreja de Corinto tinha dom, mas não tinha amor. Tem igreja, irmãos, que, pelo amor de Deus, tem tudo menos o amor. A igreja de Éfeso, que era a igreja que o apóstolo Paulo fundou, que Timóteo pastoreou, Tíquico pastoreou, que João, o apóstolo, pastoreou, estava cheio de obra ali, cheio de conhecimento, mas lá vem Jesus dizendo, eu sou contra ti porque abandonaste o teu primeiro amor. O que é amor, irmãos? Tenho certeza que aqui vocês aceitaram a Jesus na vida de vocês e na vida sentimental vocês já amaram alguém. Tá aí o Brendo, que é casado, o Bruno, a missionária Suzete, a irmã Andréia, vocês estão aí, né? Eu sou casado, eu tenho um amor pela minha esposa. Vocês têm um amor pelas esposas de vocês, pelos esposos de vocês. Escutem bem. E vocês têm que amar o esposo de vocês como vocês conheceram. E Jesus estava dizendo aqui, vocês abandonaram o primeiro amor. O que é primeiro amor? Primeiro amor, a gente não vê maldade nas pessoas. Primeiro amor, a gente não olha para quem canta, para quem prega. A gente quer estar lá dentro cultuando, quer estar lá dentro adorando. Pode ter gente fazendo tudo que não agrada a Deus, a gente está ali adorando. Nós temos que ter o primeiro amor na nossa vida, meus irmãos. E entender que mesmo com tudo que estava acontecendo dentro desta igreja, Deus abençoe, filho, tudo que está acontecendo dentro dessa igreja aqui, o apóstolo Paulo está enviando uma carta para eles. Escutem bem o que eu vou falar para vocês aqui na aula. Aqui dentro tem os dons que está manifestando dentro desta igreja. Porém, nós vamos ver que Paulo menciona membros do corpo de Cristo. Está aí o Brendo, está aí a Andréia, está aí o Bruno, a missionária Suzete. Vocês são membros do corpo de Cristo. E todos vocês são importantes dentro de uma igreja. O Brendo é uma orelha, a Andréia um braço, o Bruno um dedo, a missionária Suzete um pé, eu um ouvido, entendeu? Todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Não tem ninguém mais importante e mais queridinho dentro da igreja. Escutem bem.
A igreja de Laodiceia, isso aqui é muito profundo. A Bíblia diz que, olha só, na igreja de Laodiceia, Jesus estava a ponto de vomitar aquela igreja. Por quê? Porque não é quente e não é fria, mas é morna. A água morna, ela não mata a sede, ela dá ânsia. Uma água morna, ela vai te fazer mal. Então, quero que vocês entendam aqui na aula de hoje. Se você tomar uma água morna, vai produzir ânsia, vai te dar ânsia. Vai dar ânsia em você se você tomar uma água morna. E Jesus está olhando para a igreja de Laodiceia e dizendo assim, ó, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque, Deus abençoe o pastor João. Se o pastor João, um exemplo, come algo que faz mal, na mesma hora, André, o João vai sentir algo. Vai sentir algo, vai dar uma ânsia. Oh, glória a Deus. No pastor João. E essa ânsia que vai dar é o que estava acontecendo dentro da igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou a ponto de vomitar vocês. Jesus não está dizendo que ele vai vomitar, aleluia, que ele vai vomitar uma prostituta. Jesus não está dizendo que ele vai vomitar alguém que está no bar bebendo. Jesus não está dizendo que vai vomitar alguém que está cheirando cocaína ou que está perdido. Ele está dizendo que ele vai vomitar uma igreja inteira, começando pelo pastor. Meu Deus, irmãos, isso aqui é profundo. Deus abençoe, irmão Tiago. Deus abençoe a tua vida. Deus está a ponto de vomitar uma igreja missionária, Suzete. Porque tinha membro ali que estava dando ânsia. E começava pelo pastor. O pastor estava dando ânsia. Meu Deus do céu. O pastor estava dando ânsia, por isso que recebe aquela carta. Meu Jesus do céu. Por isso que toda igreja tem um problema. Esse dia eu li uma frase. Se você não tem um problema, não congregue numa igreja, porque senão você vai estragar ela. Ou se você ir congregar numa igreja, né, que não tem problema, não congregue, porque senão você estraga ela. Todos nós temos um problema. Todos nós temos defeito. Pastor João tem defeito, eu tenho, irmão André, irmão Bruno, irmão Breno. Senão Paulo não ia escrever Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, tá? Mas também eu quero que vocês entendam que tem coisa dentro da igreja que nós não somos obrigados a aguentar também. Quando você é compactuante com algo que está acontecendo dentro da igreja, não é com o filho do João, não é com o meu. Mas é o filho do fulano, não estou nem aí. Mas você está apoiando, você é participante do mesmo jeito. O que eu faço, professor? Ora, faz que nem Paulo. Olha o que Paulo diz, Brendo. Vocês querem que eu leia o que Paulo falou para um membro? Fala a Deus. Tá, vamos lá. Olha aí, meus irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. E o versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que o espírito humano seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tinha um membro lá dentro da igreja de Corinto que ele estava tendo um caso com a madrasta dele. E a igreja não estava nem aí, irmãos. Porque tem igreja que não está aí, a gente pode fazer o que quer. Os caras não tem mais ordem, não tem mais decência, não tem mais pudor. Vocês lembram que Adão e Eva estavam no jardim? E a Bíblia diz que quando Adão pecou e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles foram se esconder. Eles ficaram com vergonha. Tem pessoa que já perdeu a vergonha, irmãos. Amém, pastor João? Tem pessoa que já perdeu a vergonha, irmãos. Meu Deus, isso aqui é profundo. Hoje, um exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, daqui a pouco vocês me verem no meu story do meu WhatsApp,
com a cerveja na mão. Mas que tipo de Deus é esse que está na minha vida? Daqui a pouco o Bruno está aí assistindo a aula, o Bruno entra no meu story aqui, vai olhar, o professor desviado. Ontem fazendo culto, hoje dando aula, fazendo missão e no outro dia desviado. Quem é que está usando essa geração, irmãos? Quando Paulo está dizendo assim, está acontecendo esse problema aí dentro da igreja aí, ó. Paulo manda dizer, ó o que Paulo diz, Breno. Vocês julgam aqueles que estão lá fora. Mas o que acontece aí dentro, vocês não tomam atitude nenhuma. Então, antes de nós julgar os católicos, nós julgar o ímpio, nós temos que se conscientizar do que está acontecendo dentro da igreja que nós temos. Não ficar olhando para aquele que está lá fora. Vocês estão entendendo? Mas essa é a igreja que Paulo fundou. Porque toda igreja tem um problema. Posso continuar? É por isso que eu amo a teologia sistemática. Não tenho nada contra essas outras teologias. Martinho Lutero fica falando essas coisas. Eu não, eu gosto da Bíblia. Se não tiver Bíblia, para mim, Breno não tem graça. Amém? Vocês olhar aqui atrás, está cheio de livro aqui atrás. Mas Paulo, ele diz uma coisa que eu gosto, Bruno. Ele fala, o evangelho que eu prego, eu recebi do Senhor. Ou seja, se você não recebeu nada de Deus, nem vai pregar. Vai pregar o quê? Primeiro você recebe para você entregar para a igreja. Vocês estão entendendo? A Andréia recebe um louvor, ensaia com as crianças. O Bruno recebe uma mensagem e entrega para a igreja. O Brendo recebe uma palavra e entrega para a igreja. E nem sempre Deus vai dar a palavra para você em casa. Às vezes você chega no culto, não tem a mensagem e o Espírito Santo te dá na hora. Mas não é sempre, tá? Que o Espírito Santo vai fazer essa graça com você. Ah, professor, eu vou ir lá e vou deixar Deus me usar. Deixe Deus te usar, mas leia a Bíblia. Leia, ore, jejue, faça a tua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Qual é o problema que está acontecendo aqui em Corinto, Bruno, que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 12? Sabe qual é o problema? É que tinha toda essa carnalidade aqui dentro da igreja. No capítulo 15, eles nem acreditavam na ressurreição dos mortos. E tem crente hoje, irmão, que nem acredita que Jesus vai voltar. Esses dias disseram para mim, Jesus nem vai voltar. Mas estão fazendo o que dentro da igreja, então? Paulo diz que esperança, que graça tem nós estar aqui pregando o evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é vão o nosso trabalho. Mas Cristo morreu e ressuscitou. E tinha um grupinho lá dentro da igreja de Corinto que não acreditava nisso. É porque tem pessoa hoje que eles estão no evangelho que eles só querem as bênçãos, eles não querem um compromisso com Jesus. E quando Paulo escreve aqui no capítulo 12, ele fala dos 9 dons e aquela coisa. Só que eles estavam valorizando mais os dons, mais falar em línguas estranhas, mais profetizar, mais o movimento, mas não estavam dando amor. Mas o Senhor, Dr. Wagner, Deus abençoe a tua vida. O nosso líder do nosso seminário aqui, irmão, está assistindo ali. Deus abençoe, a minha gratidão pela tua vida. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente aqui, junto com os meus alunos. Meu carinho, a minha gratidão pela tua vida. Estou orando pela tua vida e sempre estarei orando pela tua vida. Deus abençoe e obrigado pela confiança. Então, quero que vocês entendam. Tem igreja missionária, Suzé, que eles valorizam mais o dom do que o caráter da pessoa. Se você sabe, irmão, que um cantor está fazendo tudo que não presta, para que tu convida para ir na tua igreja? Ah, não, mas daí vai vir todo mundo. Para que tu convida, um exemplo, irmão Bruno, um cara que você sabe que a vida dele é só o sangue de Jesus para ir pregar? O problema não é quem vem, o problema é quem convida. Vocês estão entendendo? A igreja de Corinto aqui está valorizando mais dom. Amém, mestre? Mais dom,
mais profecia, mais revelação, mais palavra. Quando você dobra o teu joelho, você pede para Jesus ensinar você a amar o teu próximo? Você pede para você amar mais o teu filho, amar mais a tua esposa, dar valor mais àquilo que Deus te deu? Ou tu quer ficar só no barulho? Porque se a Suzete pregar e se a Suzete não dar uma rajada de língua estranha ali, ou se ela não revelar alguém, não chama mais. Não tem unção. Se a Andréia está louvando louvor, a Andréia não falou em língua estranha, a Andréia não tem unção. Se o Brendo pregou e chegou ao final do culto e não chamou ninguém para frente, o Brendo não pode pregar, é frio. Se o Brunão pregou a palavra, não entregou nenhuma profecia, o Brunão é benção, prega, mas não tem avivamento. Vocês têm que pregar a palavra é a profecia pregada. E aqui, na igreja de Corinto, Deus abençoe, irmão Anderson, a igreja de Corinto aqui está cheia de dom, mas é uma igreja inchada. Paulo diz, com vocês eu não posso falar, glória, eu não posso falar como homem, tem que falar com vocês como menino, porque vocês são criança. E tem crente missionário Suzete que vai ser criança pro resto da vida. Tudo ofende ele. Nada tá bom para ele dentro da igreja. O pastor botou um para fazer o culto, ele já disse, tinha que ser o Brendo. Aí o outro, o pastor diz assim, prega hoje, Bruno. Não, tinha que ser a Andréia. Nada tá bom para as pessoas, às vezes, hoje dentro de uma igreja. Pastor não é bom, obreiro não é bom. Sabe por quê? Porque quando o Levítico 6:3 diz que o fogo arderá continuamente no altar, quem tem que colocar lenha é nós. Quem tem que orar é nós. Quem tem que jejuar é nós. E vou dizer para vocês, Deus não fala com quem não ora. Porque quando Ezequias botou a cara para a parede e orou, o profeta Isaías veio e profetizou vida para ele. Querem profecia, mas não querem orar. Querem revelação, mas não querem orar. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto aqui, irmãos, tá uma bagunça aí dentro. O professor não é contra movimento. O Brendo sabe que eu sou pentecostal. A missionária Suzete já me viu pregar, a Andréia já viu, o Bruno já viu. Mas se nós não amar o nosso próximo, não adianta nada, irmãos. Não adianta nós pregar e virar tudo dentro de uma igreja ali. Vocês estão entendendo? Vocês já leram a história de Dorcas na Bíblia? Que Dorcas morreu? Sabe quem é Dorcas? Dorcas é o departamento. Departamento hoje dos órfãos e das viúvas. Que arrecada alimento, que cuida das pessoas. Hoje não tem mais esse departamento dentro de muitas igrejas. Hoje tem língua estranha. Hoje tem avivamento. O que é avivamento, irmãos? Pular? Dançar? Profetizar? A palavra avivamento, se você transliterar ela, dentro de uma transliteração, a palavra avivamento significa tá vivo. Senhor presbítero Flávio. Flávio, eu não rapei a barba porque já me deu um coceirão antes, vou rapar amanhã. Olha só, me dá uma alergia, irmãos, é só o sangue de Jesus. Então o avivamento, irmãos, é você se manter vivo. Sabe o que é estar vivo, Brendo? É no meio de pecado, de prostituição, e você dizer, não, eu tenho a minha esposa, eu amo a minha esposa, vou ficar aqui. Avivamento é você correr como José correu. A mulher de Potifar disse para ele, Zé, como você é bonito. Ele disse, estou fora. Perdeu capa e tudo, deixou e saiu correndo. Avivamento é você se manter vivo na presença de Deus, orando, jejuando. Avivamento é mudança de vida, mudança de estado, é a metanoia. A igreja está cheia de dom. Um curando, o outro profetizando, mas não consegue nem olhar na cara do Flávio. Está fazendo o que dentro da igreja? Não, se é o Flávio que vai pregar hoje, eu não vou no culto. Quero nem saber. Mas o Senhor e irmã Pâmela, amém. Não, se é a André que vai cantar, mas tem um nojo da cara daquela André que não posso nem ver ela. Eu não consigo entender.
Porque, ó, vocês querem ver a chave de tudo? 1 João 3,15 diz assim, ó. Porque todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E homicida não herdará o reino do céu. Se você odeia o Bruno, você pode tirar da tua cabeça que você vai para o céu. Professor, qual é a marca de um cristão? O perdão. Vocês querem ver? Posso ler um texto com vocês? Estou sentindo a presença de Jesus aqui na aula. Vou ler um texto com vocês. Olha, abri bem certinho a Bíblia. Lucas no capítulo 7. Quer ver? Lucas capítulo 7. Olha só. Vamos ler do capítulo 7 e o versículo 40. E respondendo-lhe Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo ele como pagar, ambos lhe perdoou. Qual deles, pois, o amará mais? Olha o que Simão respondeu. E Simão respondendo disse: Penso que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste retamente. E voltando-se a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo no rosto. Esta, desde quando entrei, não cessou de beijar os meus pés. Oh, glória a Deus. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por essa razão eu te digo, olha só, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Meu Deus do céu. Ah, do Senhor, irmão Tiago, Deus abençoe. Se você não perdoa, você não ama ninguém. Meu Deus do céu. Deus vai colocar você na frente da pessoa que te machucou, que te feriu, e você vai pedir perdão para ela ainda. É, professor, mas não fui eu. Mas vai acontecer. Vai acontecer, Flávio. Vai acontecer no meio da tua família, Flávio. Vai acontecer na tua família, Brenda. Vai acontecer na tua família, Andréia. Vai acontecer na tua família, Bruno. Vai acontecer na tua família, missionária Suzete. Vai acontecer na tua vida, Pamela. Vai acontecer na tua vida que está me assistindo. Porque a quem pouco perdoa, pouco ama. Ah, aquele lá é bobo. Tudo que fizer está lá. É porque você ama. É porque você tem uma marca na tua vida e essa marca se chama perdão. Quem não perdoa não ama ninguém. Aleluia, oh glória a Deus. Meu Deus do céu. Olha os esboços do professor aqui caindo. Vocês estão entendendo? Deus abençoe, missionária Suzete, essa criança bonita aí. Coisa mais linda. Deus abençoe. Vocês estão entendendo aí, meus irmãos? O professor teve que pegar na mão de 2 pessoas que eu não queria pegar, Flávio. Até vou tomar um gole, Flávio. Peguei na mão de 2 pessoas, Flávio, que eu vou falar para você, missionário Suzete. Me tiraram o sono muitas noites. Que a Bíblia diz, pecai, irai-vos, mas não pecai-vos. E um dia foi quando eu estava dando aula aqui para vocês viram que eu demorei. Então eu vou dizer para vocês aqui na aula de hoje, se você ama, você perdoa. Deus abençoe, evangelista Misael, está nos assistindo aí. Estamos esperando vocês, Misa. Vocês estão entendendo aí, irmão Bruno? Ô, glória! Professor, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava cheio de profeta na igreja, mas não amavam ninguém. Estavam inchados.
Estavam lá, lará, 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 mas não conseguiam abraçar ninguém. Estão entendendo, Bruno? Dom é dom, não salva ninguém. Vamos lá, então? Vamos começar a aula agora, então. Há um dom que Paulo manda eles procurar aqui dentro da igreja, que é o dom de profetizar. Porque aquele que fala em língua estranha se edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja. Esses dias eu vi vou usar uma palavra feia aqui na aula para falar para vocês. Eu vi um bocó falando, Bruno, que não precisa falar em língua estranha. Jesus não falava em língua estranha. Meu Deus, Flávio. Agora eu quero ler um texto com vocês aí. Você que tem Bíblia aí, se você quiser anotar. 1 Coríntios 14, versículo 18. Dou graças a Deus, porque falo em língua. Mais do que todos vós. Mas na congregação, antes prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Na igreja de Corinto, Bruno, tinha um que sentava lá na ponta da igreja, dava uma batida de palma e dava uma rajada de língua estranha. E a igreja de Corinto estava medida pelo barulho das línguas, pelo barulho dos profetas. Não tem igreja que tu vai que quando o pregador está pregando tem 10 profetizando. Isso aí é errado, irmão. Se a Suzete está pregando, é ela que está com a profecia. Deus está usando ela. E você senta, fica quieto, espera ela terminar de pregar, depois tu profetiza. É falta de ética, é antibíblico isso aqui. Olha só. Então Paulo falava em língua estranha. E Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo? A espiritualidade da minha vida não é quando eu estou falando em língua estranha. Meu Deus, ó, o Flávio deu uma rajada de língua estranha. Meu Deus. Aí a Suzete está quietinha na cadeira dela, chorando. Aí estão olhando, estão dizendo, não sei. Se apagou. A igreja de Corinto estava medindo a espiritualidade por isso. E a vida de um homem e de uma mulher não pode ser medida pela quantia de língua estranha que ela fala. Aquele que fala em língua, então, edifica a si mesmo. E aquele que profetiza, edifica a igreja. Estão entendendo? Qual é o dom que eu tenho que buscar, professor? Efésios 4:11 fala de 5 dons ministerial. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Missionária Suzete pode ter o dom do profeta, que é o que aponta. O Bruno pode ter o dom do evangelista. O Flávio, o pastoral, o do pastor. A missionária Suzete, o irmão Breno pode ter o dom de mestre também na palavra. Vocês estão entendendo? E Paulo estava dizendo assim, ó, procurai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Paulo estava dizendo, eu queria que todos vocês fossem profeta. Mas numa igreja que está cheia de profeta, doutor, pastor e um monte de coisa e não tem amor, não adianta nada. Quando você chega numa loja que você vai comprar uma roupa, tem aquelas mulheres que elas chegam, elas já vêm te encontrar na porta para fazer tu gastar. O Flávio chega lá, eu queria olhar uma calça. Aí entra, fica à vontade, e é aquela coisa, parece cigano. Aí tu vai lá, tu compra, tu é bem atendido, tu dá uma olhada e diz, eu vou voltar nessa loja comprar. É bom de vir. A igreja é a mesma coisa. O diácono, quando ele já está na porta, ele já tem que estar recebendo as pessoas.
feliz da vida. Mas tem igreja que tu chega, tu olha na cara do diácono, o diácono tá com a cara que parece que brigou com a mulher, ou a mulher não fez comida, tá com a cara feia. O irmão já entra, já dá uma olhada, Flávio, diz, meu Deus, o que será que deu aí nessa igreja? O crente, ele é alegre, ele é sorridente. Então, na igreja de Corinto havia uma espiritualidade, né? Estavam valorizando mais isso dentro da igreja do que o amor ao próximo. Você precisa amar o teu próximo. Professor, qual que é o verdadeiro evangelho? A verdadeira religião? Vocês sabem? Tiago falou. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E será que as igrejas hoje, irmão Flávio, cuidam dos órfãos? Órfã que não tem pai, que não tem mãe, que não tem ninguém por eles. Eu não estou falando de marmanjo que senta lá e chega lá para a Suzete e diz, não, tem um pão aí para me dar, Suzete? Falando de órfão. As viúvas, irmão Flávio. Os estelionatários, Bruno da fé. Ah, Deus me chamou para viver da obra. Não faz nada. Que é tudo de mão beijada. Então a igreja hoje, ela tem que cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Mas tem igreja, Flávio, que já não é mais igreja, virou ONG. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, mas daí não prega a palavra. Não ensina o povo. Vocês estão entendendo aí? É, Flávio. Eu estava orando por você esses dias. E você sentado aí, você aprendendo, você pode ter certeza. Que Deus ele vai colocar um povo nas tuas mãos. Você está sentando, você está aprendendo, vai aprender muita coisa. Aqui, ó. Já ia chegar aí, mestre Wagner. Isso aí. Nosso responsável pelo seminário está falando dos 5 ministérios aqui. Vou falar para vocês qual que é a responsabilidade, tá? O apóstolo, ó, olha aqui para mim. Ele passa em todos os dedos, ó. 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 O apóstolo é aquele que ele funda a igreja. É o enviado. Então o pastor, esse aqui, ó, da aliança, ele é casado com a igreja, ele é aquele que faz os acordos, tá? O pastor governa, administra. Qual que é? O evangelista é esse dedão grandão da tua mão, por quê? Porque o evangelista é o que enche a igreja. Tem evangelista que não visita ninguém, não ora por ninguém, não ganha ninguém para Jesus. É, irmãos. Ó, o evangelista é o dedo maior porque ele entra onde o pastor não entra, aonde o apóstolo não entra, aonde o mestre não entra. E o mestre, ó, missionária Suzete, dedinho pequenininho. Às vezes você coça a tua orelha, bota o dedinho pequenininho, dá uma coçada. Então ele entra dentro da orelha e desentope, né, a orelha do povo, né? Ele abre o entendimento. E se não tiver o mestre, Flávio, como é que o povo vai aprender? Mas daí o pastor hoje quer matar o mestre. Daí, Brendo, o profeta quer matar o pastor. Aí o evangelista quer matar o pastor. Porque depois do evangelista ele vai ao pastorado em algumas igrejas. E daí fica aquela briga, Bruno. E daí fica o pastor sozinho sentado assim, Flávio, dentro da igreja, com a barriga crescendo, né? E não consegue juntar o povo. Por isso que tem que ter os 5 dons ministerial dentro de uma igreja. Para ajudar. Amém? Vamos falar dos dons? Já vou finalizar a aula. Meu Deus, 49 minutos já, Flávio. Misericórdia. Passa, hein? Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Meu Deus. Vamos falar do primeiro dom, da palavra da sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10.
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Olha só. Esse aqui é a palavra da sabedoria. Tá? Olha o que diz em Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, olha só, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto lhe se é dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra parte. Então a sabedoria, você tem que pedir ela para Deus. E essa palavra da sabedoria aqui, ó, que Estevão, né, trata-se de uma revelação da palavra de Deus. É a sabedoria do Espírito para ensinar a sermos corretos na hora certa. Então a palavra da sabedoria, missionária Suzete, é entregue para você ser correto na hora certa, na situação que você está enfrentando, para você sobressair na hora certa. O dom da palavra do conhecimento, vamos lá? Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que é esse conhecimento, essa dom da palavra, da ciência? Olha só, a sabedoria é o conhecimento em ação. Ó, a ciência é o conhecimento em si. Então a sabedoria e o conhecimento, eles devem andar junto. Olha só. Deus nos dá um conhecimento que não poderia alcançar pelo nosso próprio esforço. Então a ciência da palavra é a sabedoria que Deus nos dá, que nos alcança, que não é segundo o nosso esforço, que é Ele que coloca na nossa vida, irmão Bruno. É uma sabedoria, a ciência é Ele que coloca, é algo que você não vai alcançar com a tua estrutura. Vamos lá. A fé, o dom de fé. A fé trata-se, né? Não se trata da fé para salvação, mas uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, nos capacitando a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Professor do céu, e agora? Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma irmã do Nordeste. Elas entraram numa campanha de oração, irmão Breno, porque elas queriam que chovia, estava muito seco. Aí a irmã do ciclo de oração disse, vamos começar uma campanha, irmão Bruno. Vamos começar uma campanha para chover aqui, né? Deus abençoe, irmã Emily. Para chover aqui no Nordeste, missionária Suzete. E disse que essa mulher tinha uma fé tão grande, Flávio, que no primeiro dia da oração ela já trouxe um guarda-chuva. Aí ela chegou, missionária Suzete, estou sentindo a presença de Jesus. Ela deixou o guarda-chuva do lado da porta e começaram a orar. Aí uma irmã disse assim, ué, a missionária trouxe o guarda-chuva. Nem tem sinal de chuva. Aí ela ouviu a irmã falar, ela falou assim, quando eu terminar de orar, que eu estiver saindo para ir para casa, vai chover. Quando a irmã terminou de orar, eles abriram a porta, começou a chover, ela pegou o guarda-chuva e saiu. A fé, meu irmão, é o firme fundamento das coisas que não se vê. É um dom. Vamos lá? Dons de curar. Mateus capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Por que eu estou citando os versículos para vocês anotar, vocês ter aí? Porque cada dom, né, tem um versículo para nós ter o embasamento bíblico. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando
todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades. Olha só, tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, ó o Judas aí no meio, Flávio, ganhando autoridade. Ó aí, Bruno, Judas. Ó o Judas, Bruno, ganhando autoridade aqui, ó. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsarem, e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Viu como é que Judas tem autoridade? Viu como é que Judas prega, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo aí? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem aí, meus irmãos? Fala, Flávio. Tá cortando a ligação. Eu acho. Corta, eu não vi as últimas coisas que o pastor falou que cortou tudo. Tá, eu acho que deve ter caído minha internet, mas vou repetir para vocês. Então aqui quando Jesus ele dá autoridade para os 12 aqui em Mateus, no capítulo 10, vocês vão ver que ele chama os 12 discípulos. Então Judas aqui ele está ganhando autoridade. Ele estava aqui curando, profetizando, curando os enfermos. Depois traiu Jesus. Só que vocês vão ver que está escrito dons de curar. Porque existe o câncer, existe o HIV, existe hepatite, existe gastrite, existe pneumonia. Há várias doenças, há várias enfermidades. Quinto, o dom de operação de maravilha. Eu quase morri orando, pedindo esse dom aí. Eu achava que a operação de maravilha era quando eu estivesse pregando e Deus batizasse os outros e fizesse aquele movimento dentro da igreja. Mas vai muito mais além disso. Vamos lá? O dom de operação de maravilha, ele é o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Para realizar sinais e maravilhas, ressurreição dos mortos e intervenção nas forças da natureza. Eu dei uma aula, Bruno, porque as pessoas falam que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era 100% Deus. Amém, doutor Wagner. Depois eu te chamo para nós conversar. Deus abençoe a tua vida. Quando Jesus estava na terra, todo mundo disse que ele era 100% Deus, mas não é, ele era homem. Era o Espírito Santo que usava a vida dele. Escutem bem. E a autoridade de Jesus era tão grande que ele caminhava por cima da água, Bruno. Que ele chamou Lázaro para fora. A autoridade de Jesus era tão grande que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus tinha o dom de operação de maravilha. Olha só como é profundo isso aqui, irmãos. Dom de profecia. Já estou finalizando a aula. Para que serve a profecia, irmão? Exortar, edificar e consolar. Se não te exortar, não te edificar e não te consolar, pode descartar que não serve para nada. Falei para vocês terça-feira. Olha só. Terça-feira eu falei Jeremias 1:10. Olha só. Olha só, Bruno. Deus falou com Jeremias para ele arrancar, demolir, destruir, derrubar e edificar e plantar. Olha só, Jeremias 1:10. Aí tem esses profetinhas hoje que andam por aí, mentindo por aí, usando o nome de Deus. Não edifica ninguém, não arranca, não consola, não exorta, não faz nada. Isso aí não é profeta. Isso é profetado. Amém? Então há uma diferença. Ó, profetizar é um dom de manifestação do Espírito Santo. Tá?
Ah, mas o irmão fala em língua estranha, o irmão é profeta, falar em língua estranha é uma coisa, profetizar é outra. Ó, na igreja de Antioquia, tem gente que fala que depois que João Batista morreu não tem mais profeta. Que jeito, irmão. Existe o dom profético que está hoje sobre a vida do Flávio, sobre a vida do Breno, sobre a vida de todos vocês. Mas só não é usado como no Antigo Testamento. Atos capítulo 13, versículo 1. Olha só. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só. Então, na igreja de Antioquia tinha profeta, tinha doutor, tinha de tudo lá dentro. E deixa eu dizer algo para vocês aqui na aula. O apóstolo Paulo era evangelista, missionário, mas ele era doutor também. A maioria dos que são evangelistas não querem estudar a palavra. E a maioria dos que são doutor não querem ser evangelista. Então dá para você ser pregador e você estudar a palavra. Professor, aonde que está escrito que a profecia tem 3 funções? Querem anotar para vocês não se perder? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Vou ler para vocês. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Olha só, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Opa! Então tá falando língua dos anjos, missionário Suzete? Acho que não, né? Quando você fala em língua estranha, você fala com Deus, Bruno. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistério. Anjo não entende quando a Suzete fala em língua estranha. É Deus na vida de vocês. Olha só. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Quando você está falando língua estranha, missionário Suzete, você não está falando com os anjos. Você não está falando com o homem na terra. Você está falando diretamente com Deus. E se você não profetizar para a igreja, você está edificando a si mesma. Em momento algum, tem uns engraçadinhos por aí que diz que não pode falar em língua estranha. Mas Paulo vai dizer, ó, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, olha o que Paulo diz. Portanto, irmãos meus, procurai com zelo o dom de profetizar, ó, e não impeçais o falar em línguas. Não impeça ninguém de falar em língua estranha. Só que Paulo vai dizer, no versículo 40, mas tudo seja feito com ordem e com decência. Daí o Flávio começa a falar em língua estranha naquele tendel e o Bruno está pregando, daí o Bruno não consegue pregar, ele não profetiza. Quando o Breno se levantar para falar em língua estranha, se ele não profetizar, ele se edifica-se a si mesmo. Então, quando vocês têm que procurar o dom e procurar a interpretação para você profetizar para a igreja, para você edificar a igreja, para você, aleluia, edificar a igreja através da profecia. Por quê, professor? Porque Provérbios 29, 18 diz assim, não havendo profecia, o meu povo se corrompe. Então, se não ter profecia, o povo se corrompe. Anda corrompido. É por isso que tem igreja que o pastor não deixa levantar profeta. Ele tem medo. Medo do quê? Porque o profeta é o dedo indicador, esse aqui, ó, que aponta o pecado, que aponta o erro. Vocês estão entendendo aí? Vamos lá? Professor, estou com dúvida. O que eu falo? Um exemplo. O Brendo recebeu uma profecia, ficou com dúvida.
Tô com dúvida, professor, o que eu faço? Olha só. 2 Coríntios 13. Olha só. 1. E esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Posso falar para vocês? Faraó teve um sonho no Egito. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Depois ele sonha de novo com uma plantação. Teve um sonho e outro sonho para confirmar o que Deus queria falar com ele. José sonhou com os 11 feixes se curvando diante dele. Depois ele sonha com os planetas e assim por diante. Professor, está em dúvida? Pede para Deus usar outra pessoa para falar com você se é da vontade dele. Mas posso te dar um conselho? Não sei se é de Deus. Saí do culto, aquela irmã me entristeceu. Pare de ouvir as pessoas. Pare de ouvir o mundo. Ouça o que Deus tem para você para fazer na tua vida. Estou com dúvida. Deus vai levantar alguém para falar com você e tirar todas as tuas dúvidas. Vamos lá? O dom de discernimento de espírito. Já vou finalizar a aula. Discernir no espiritual é vencer no físico. Vai lá o versículo então. Vamos ler? Atos 16. Vamos lá, quero ler com vocês. Todos os dons aqui, as manifestações, com versículos bíblicos, para nós entender a aula. Ó. Meu Deus, olha só, irmãos. Atos 16, 16, 17 e 18, tá? E aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma adolescente que tinha um espírito de adivinhador, ao qual dava grande lucro ao seu senhor adivinhando. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação. E fez isso por muitos dias, mas Paulo, indignado, virando-se, disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora, saiu. Então, discernimento do espírito. Você vence no espiritual, né? E você vence no físico. Para você discernir o que está na vida da pessoa. Jesus, ele teve batalhas espirituais. Jesus, ele venceu. Por quê? Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes, potestades, principados e dominadores da maldade. A tua luta não é contra o irmão que congrega com você, com o teu pastor, com as pessoas. É com as hostes, principados, potestades e dominadores. Vamos lá? 8º dom, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Bonito, Flávio, você escrevendo, a Suzete escrevendo aí, irmão Brendo, irmão Bruno, irmão André. Vocês anotando essa aula aí, porque vocês vão precisar dela. Tu vai precisar, Flávio. Vamos lá? O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em língua estranha se edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ó, professor, eu tenho que falar em língua estranha? Busque. Línguas estranhas é um dom, meus irmãos, é um dom, tá? É um dom de Deus, tá? E na igreja de Corinto, quando Paulo escreve aqui, para vocês entenderem, irmão Bruno, na igreja de Corinto, aqui, quando Paulo está escrevendo acerca dos dons aqui, esse dom de línguas aqui, né? Tinha pessoas que estavam usando ele para se promover. Há pessoas que querem se promover hoje com o dom de línguas estranhas, com profetizar, entendeu? E os dons, eles não são
para nosso proveito, são para edificar as pessoas. Quando você pede o dom da palavra, é para você edificar as vidas, é para edificar a igreja. Então, através de você, as pessoas vão ser, edificadas. Olha só. Vamos lá? Oh, glória a Deus. O dom de interpretação de línguas. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, versículo 6. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque a profecia, pois que o que profetiza é maior do que fala em língua estranha. A não ser que também interprete que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Olha só que Paulo está falando aqui, irmãos. Ó. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se for para a própria edificação, tudo bem, pode falar em língua estranha à vontade, tá? Mas, escutem bem, a interpretação é o mesmo que tradução. E interpretar significa explicar, expor, expandir. Traduzir significa converter de uma língua para outra. Então, quando o irmão está falando em língua estranha, língua, principalmente se ele está com o microfone na mão pregando, ele tem que interpretar, profetizar para a igreja. Senão vai estar os católicos ali e vão ficar olhando um para o outro. Entendeu o que, Suzete? Sei. Não sei o que ele está falando, que nem diz a minha menininha Radassa. Não sei. As línguas estranhas é sinal para a igreja, mas a profecia é para os incrédulos que estão ali. A Suzete vai se encher da graça, porque ela sabe. Mas o exemplo, o Flávio, que é católico, aí a Suzete profetiza para o Flávio. O Flávio já interpreta ali, já é benção pura. Então tem que ter uma interpretação. Já pensou em ir lá na André ficar falando em japonês? Quanta risada vão dar. E tem gente que não entende, Flávio, meu Deus do céu. Fala com o microfone na mão. E às vezes o Breno fica olhando, mas o que será que Deus quer falar? Essa interpretação dos dons das línguas estranhas. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, 27, versículo 28, olha o que diz. E se não é o professor que está falando, é Paulo, é Bíblia, olha só. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, que por sua vez haja intérprete. Mas se não ouvir intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tem gente que parece que todo mundo tem que ver que ele fala em línguas estranhas. Ele tem que gritar para todo mundo escutar. Fala em língua estranha mesmo, filho. Ora em língua. Mas o mundo inteiro não precisa saber que você fala em língua estranha. E tem que ter a interpretação dentro da igreja. Professor, mas o diabo fala em língua estranha. Não, ele não fala, ele copia. É diferente, irmão. Copiar do que falar. É que nem eu falei na aula terça, né, Flávio? O cara chegou e disse para mim, até o diabo fala em língua estranha. Os demônios. Eu falei, tá perdendo para ele, então. Mas que barbaridade. Vocês estão entendendo aí, Brendo? Fala em língua estranha, meus irmãos. Ore em língua. Eu passo aula para vocês, às vezes aqui eu estou falando, estou dentro de casa, estou orando. Às vezes estou ajudando minha esposa a fazer as coisas que em casa estou falando. Na rua estou falando. Fala, irmão. Deixa Deus te usar. Amém? Um dia eu profetizei para um cara no meio da rua, ele ficou assustado. Disse, não se apavora, eu sou crente mesmo, sou batizado com o Espírito Santo, com fogo. Fala em línguas estranhas. Daí ele falou, mas credo, eu sou lá da outra igreja.
Você é da outra igreja, mas o Espírito Santo que está lá está na minha também. E Deus mandou profetizar, estou profetizando. Choremos na estrada, se agarremos no meio da rua e foi uma graça e uma glória que desceu lá. Porque tem gente que só profetiza com o microfone na mão. Deus, quando ele está lá na cadeira, ele fica assim. Você olha pro Flávio. Faz assim com a mão. Ou dá uma olhadinha aí, né, Flávio? Mas quando ele pega o microfone, até a voz ele muda. Eu não consigo entender, Breno. Eles engrossam a voz. Falam mais grosso. E as pessoas acham que a unção está na voz. A unção está na obediência da palavra, irmão. Está na tua vida com Deus. Olha a minha voz. Esses dias eu recebi uma profecia, irmão. Já estou finalizando a aula. O pregador chegou e disse assim para mim, Flávio. Já falaram, eu chorando, e ele profetizando para mim, e eu ali chorando, o missionário Suzeta, e ele fala assim, já falaram que a tua voz é de taquara rachada. Mas na hora eu me entristeci e já olhei para ele. Mas eu vou te levar. Daí eu fiquei mais faceiro, né? Mas eu fiquei pensando, quem é que falou que a minha voz é de taquara rachada? Então assim, irmãos, olha, eu digo para vocês, fiquei olhando para ele, e ele, já disseram que a tua voz é de taquara rachada, e eu até estava me sentindo pregador de umas horas, Flávio. Até já estava pensando em cantar um hino, Breno. Daí eu fiquei olhando para ele. Você já pensou se interferir o profeta e dizer quem foi que falou? Que esses dias disseram para mim, Deus vai te tirar dessa cidade. Quando terminou o culto, falei, para onde que Deus vai me levar? Eu quero saber, não sou andarilho, não sou espírito maligno para ficar baixando em tudo que lugar. Ai, Deus disse que terminou aqui. Oh, meu Deus, fico bobo de ver, irmãos. Missionário Suzete, queria te dizer que acabou meu tempo aqui, e daí eu tô indo ali do outro lado, ali não sei aonde. Se Deus não falar comigo, não vou, irmão, e não saia. Ouça a voz de Deus, não a voz do homem. Tem uns profetas aí que dizem assim, ó, Deus vai te tirar daqui. Já olha na cara dele e diga assim, vai me levar para onde? Não, ele vai te levar para outra cidade. Que cidade? Ou tu vai se desfazer das tuas coisas para ir atrás de profetada, irmão? Profecia você sente quando é de Deus e quando é da carne. Eu olho a Suzete com a criança no colo, daí tem uns que baixam o espírito de revelação no culto. E já começa, Flávio. Tem uma pessoa aqui que tem uma criança no colo. Ah, vai aonde que isso aí, homem? Vai aonde? Tu vai profetizar, vai lá na cabeça da pessoa e dizer, é você, irmã. Deus manda te dizer assim, 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 acabou. Não abraça as irmãs. Não abraça minha mulher quando você profetizar, que não vai dar certo. Não gosto disso. Tu profetiza com a boca. Amém? Amém, Brunão? Amém, irmã Andréia? Amém, irmão Breno? É profecia, irmão. Mas tem uns carnudos hoje no meio da igreja que é só o sangue de Jesus. Amém? Então, peça para Deus a interpretação das línguas estranhas. Pede, irmão, pede. Esses dias um cara falou assim, eu vou parar de falar em língua estranha. Por quê? Vai falar o quê então? Fala, Bruno. Amém, Bruno. Achei que tu não ia fazer nenhuma pergunta. Fala, Brunão. Não, quando eu era recente eu me converti, uma vez fui na igreja e um presbítero se levantou lá e disse que ia parar um gol, ia descer 5 homens e ia me levar. Ele já no gol ia me levar embora até hoje. Não aconteceu isso. Deus livre. Quem mais aí recebeu alguma profecia aí? Fala aí pra nós. Deus livre. Até vou tomar uma água. Se eu falar uma aqui, vocês vão dar risada demais. Vocês estão ao vivo ali, estão assistindo ali, porque vocês falar vai ficar gravado ali. Eu vou largar uma para vocês. Vou falar uma minha, já que o Bruno teve coragem, e vou finalizar a aula. Esse dia eu estava num culto, eu vou falar, não estou nem aí se está assistindo ali.
Tava num culto e tava com a minha cabeça baixa. E eu pensando, né? Já tava terminando o culto, tava uma benção. Num lugar que eu tava pregando por aí. E uma irmã olhou para mim e disse: irmão, se alegre. Eu pensei, mas não tô triste? Daí fiquei olhando, né? Flávio abriu o olho, né? E Deus vai te dar muitas alegrias. Fiquei olhando. Tira a tristeza do teu coração. Digo, uma faceiro tô eu hoje. Tô no culto. Tá uma benção esse culto. Você anda triste. Falei, meu Deus do céu. Fiquei olhando. Daí veio outro, daí Flávio disse assim, Deus escutou a tua oração de madrugada. Daí eu pensei, irmão, nem orei essa madrugada. Hoje Deus ouviu tua oração. Digo, mas não orei essa madrugada. Irmãos, eu fico apavorado de ver, irmão. É só pregar a palavra de Deus, irmãos. Aí eu fico com dó dos pastores. Como é que eu vou chegar e vou dizer que o cara está falando que uma hora dessa, irmão, eu coloco a mão e digo, em nome de Jesus, espírito de adivinhação, vai embora. Meu Deus, Brenda, é só Jesus na causa. Amém? Vamos orar? Ah, que barbaridade. Professor, você não fala em língua estranha, não sou cheio do Espírito Santo? João Batista foi cheio do Espírito Santo lá dentro do ventre da mãe dele. Não confunda uma coisa com a outra. Falar em língua estranha é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida do nosso diretor do nosso seminário, Dr. Wagner Miranda, pela vida do presbítero Flávio, irmão Brendo, irmã Andréia, irmão Bruno, a missionária Suzete que está aí, Senhor, que a tua mão, Senhor, venha estar sobre os teus filhos, sobre as nossas vidas, nos abençoando. Senhor, eu te dou graça pela vida de cada aluno desse seminário, ao qual o Senhor tem concedido nas minhas mãos, Senhor. Todos os alunos, Pai, das aldeias, ao qual o Senhor tem me concedido, de cada cidade, ao qual o Senhor tem colocado, Pai, sobre a minha vida, que eu possa ser um instrumento de Deus na vida dos teus filhos, que as portas do céu venham abrir sobre eles, abençoa a vida do Brunão, Senhor, nesta noite, abre as portas para o teu filho, e que a tua mão, Senhor, venha estar sobre eles, abençoa a vida do Oséias, que está ali na live, abençoa, Senhor, todos os meus amigos do Facebook, que a tua mão, Senhor, venha estar sobre as nossas vidas, nos abençoando, a vida do Brendo, a vida dos Edequias, todos, Senhor, que a tua presença, Pai, possa estar sobre as nossas vidas, de lavará sobre comenência raia, alabra sobre comenefly, nesta noite, Pai, que a tua mão poderosa venha nos guardar, nos proteger, Senhor, de todo mal, e que a tua presença venha estar sobre nós, Senhor, abre as portas, Senhor, os teus filhos, Pai, abençoa, Senhor, esse final de semana, teus filhos que vão estar louvando, que vão estar pregando, que a tua mão, Senhor, venha estar sobre eles. Deus abençoe, presbítero Oséias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, irmão André, irmão Breno, presbítero Flávio, irmão Bruno, irmã Suzete. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos do Facebook, Deus abençoe vocês. Que o Senhor Jesus possa abençoar as vossas vidas em Cristo Jesus. Irmã Terezinha, Deus abençoe. Irmão Lucas, glória a Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero estar orando pela vida do Elivelto aqui lá do Ligeiro, que pediu oração aqui. Senhor, abençoa a vida do Elivelto, Pai, nessa hora. Abençoa, Senhor, a vida da Litânia, a família dos teus filhos, Pai, lá da aldeia do Ligeiro. Toda a aldeia do Ligeiro, Senhor, não sei como se encontra, mas que o Senhor possa abençoar todos naquele lugar. Senhor, a cidade de Charrua, que as tuas mãos, Senhor, venham estar sobre os teus filhos nessa hora. Assim eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a tua vida, a vida da Ivete. Ivete, Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, a vida do irmão Emerson, esposo da cantora Elianara. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor.